Esse vídeo aqui não é para te motivar, é para te encarar de frente. Então, coloca o fone, esquece o resto por uns minutos e só escuta. Já teve aquele momento em que tudo parece meio vazio? Você faz o que tem que fazer, mas sente que está no automático. Trabalha, estuda, posta, comenta, responde, mas no fundo, parece que nada disso faz sentido. Você olha para a vida e se pergunta: para que tudo isso? Para que se esforçar tanto se no final a gente morre? Para que seguir regras, metas, planos, se tudo pode desmoronar amanhã? Às vezes, a gente se pega vivendo como se estivesse esperando por um motivo para continuar, mas ele nunca vem. A real é que tem dias que tudo parece inútil. O que você sente não é preguiça, não é drama, é um tipo de cansaço mais fundo. O cansaço de buscar o sentido e não encontrar nada de volta. E aí, vem o pensamento que muita gente tenta esconder. E se nada disso importar mesmo? Se nada tem um propósito maior? Se não existe um plano, uma missão, um motivo? O que resta? Talvez você já tenha se sentido assim e não teve com quem falar. Talvez você esteja se sentindo assim agora e está ouvindo isso porque, no fundo, queria alguma resposta. Mas antes de correr para uma resposta pronta, respira, porque o niilismo, esse buraco existencial onde tudo parece sem valor, pode ser o começo de algo maior. Pode ser o momento em que, pela primeira vez, você para de viver no piloto automático e começa a se perguntar: se nada tem sentido por si só, então, o que eu posso fazer com isso? E é aí que a coisa fica séria, porque quando nada é sagrado, tudo é possível. Antes de tudo, niilismo não é só tristeza profunda ou depressão existencial. É mais do que isso. O niilismo é a sensação ou a constatação de que nada tem um sentido real, fixo, absoluto. Não existe um manual universal. Ninguém está realmente no controle, não tem garantia de recompensa, não tem justiça automática. E, para muita gente, isso é um choque. Nietzsche, um dos filósofos mais brabos da história, foi direto ao ponto. Deus está morto. Muita gente entendeu isso errado. Não era sobre religião, era sobre valor. Nietzsche estava dizendo que os antigos fundamentos que davam sentido à vida, Deus, moral, verdade, propósito eterno, estavam desmoronando. E com isso, tudo que a gente usava para se sentir seguro virou fumaça. Quando ele disse Deus está morto, o que ele quis dizer foi: a estrutura que sustentava o mundo desabou e agora a gente está sozinho, livre e perdido. Esse é o coração do niilismo. A queda das certezas, a escola, o trabalho, o sucesso, a ideia de certo e errado, tudo isso, se a gente olhar bem de perto, é uma construção. A maioria das pessoas vive seguindo essas regras sem nunca se perguntar: mas quem inventou isso? O niilista se pergunta. E aí ele descobre que a resposta pode ser ninguém. Ou pior, alguém inventou e a gente só continuou repetindo sem pensar. Isso pode ser desesperador. É como estar num barco sem leme, sem mapa, sem farol. E o mais doido, muita gente vive assim e nunca se dá conta, mas quem se dá conta entra em crise. O niilismo não é um vilão, ele só mostra a verdade nua. Nada tem valor por padrão. E aí vem a pergunta que vai guiar o resto do vídeo. Se nada tem valor por padrão, então quem define o valor das coisas? E é nessa resposta que mora o perigo, ou a libertação. Quando você começa a enxergar que nada tem valor por padrão, o primeiro impacto costuma ser negativo. Parece que o chão some, as coisas perdem o brilho, tudo fica meio cinza. Você acorda, mas não sente vontade de levantar. Faz as coisas por obrigação, mas nada empolga de verdade. Começa a se perguntar: para que estudar? Para que trabalhar? Para que me esforçar? E quando isso se espalha, até as relações ficam esquisitas. Para que amar alguém se tudo acaba?
Para que confiar se nada dura? Essa é a face escura do niilismo. É quando a falta de sentido vira paralisia. Alguns tentam preencher esse vazio com prazer. Festa, vício, distração, mais e mais estímulo. Outros se afundam em isolamento, trancam tudo por dentro, se fecham. E outros simplesmente desistem do sonho, do plano, às vezes até da vida. Mas o problema nunca foi o niilismo em si. O problema é o que a gente faz quando percebe que o chão era falso. Nietzsche chamava essa fase de niilismo passivo, quando você percebe que nada tem sentido e decide não fazer mais nada. É o momento em que o vazio vence. E esse é o ponto mais perigoso, o que parece que nada importa. Então qualquer escolha parece inútil. Só que o niilismo, apesar de parecer um fim, pode ser o começo. Porque quando tudo parece ruir, você ganha uma chance rara, a chance de reconstruir tudo do zero. Mas isso só acontece se você tiver coragem de não parar no vazio. Se nada tem sentido por padrão, então tudo é possível. Simples assim. O mesmo pensamento que te afundou pode te libertar. Se ninguém escreveu seu propósito com tinta eterna, você pode escrever com a sua própria mão. Se não existe um caminho certo, você pode criar o seu. Se tudo parece vazio, é porque o palco está limpo, pronto para você montar o cenário. Nietzsche chamou isso de niilismo ativo. Ao invés de olhar para o abismo e recuar, você olha, respira e pula, não para se destruir, mas para construir. É quando você diz: se nada importa, então agora eu sou livre para decidir o que vai importar para mim. E essa liberdade assusta, porque ela vem com um peso: responsabilidade. É mais fácil seguir o que todo mundo segue. É mais fácil viver no piloto automático, com regras prontas, com metas pré-fabricadas. Mas isso não é viver, isso é obedecer sem saber quem deu a ordem. Superar o niilismo é assumir que você é o autor, não da verdade do mundo inteiro, mas da sua vida. Você escolhe o que vale a pena, você escolhe o que é bom, você escolhe o que é certo para você. Isso não quer dizer que tudo é permitido de qualquer jeito. Quer dizer que agora, com consciência, você pode construir valores reais, com base naquilo que faz sentido de verdade, não só porque disseram que era assim. A sua ética não vem mais do medo, vem da escolha. A sua motivação não vem mais da obrigação, vem do desejo. E a sua vida deixa de ser uma repetição de expectativas mortas, passa a ser uma criação viva. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esse papo te tocou. Talvez você já tenha sentido esse vazio. Talvez ainda esteja dentro dele agora. Mas olha só, o niilismo não é o fim. Ele só te mostra que os caminhos prontos não servem mais. E agora é você quem decide para onde ir. Se nada tem um valor fixo, então cada escolha sua se torna sagrada. Cada passo, cada gesto, cada ideia sua tem o peso de quem cria algo novo, onde antes só havia silêncio. O mundo não vai te dar um sentido pronto, mas você pode dar sentido às coisas que toca, às pessoas que ama, à luta que escolhe, à arte que faz, ao tempo que vive. Essa é a parte mais louca. A ausência de sentido não é o fim da esperança, é o nascimento da liberdade. Então agora te pergunto, sem pressa, mas com firmeza, e você? O que vai criar com a sua liberdade? Se esse vídeo fez sentido para você, ou se justamente te mostrou que sentido nenhum é dado e sim construído, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. Aqui, o papo é esse. A vida não vem com manual, mas a gente pode filosofar à toa sim, para quem sabe viver com mais consciência. A gente se vê no próximo vídeo.